Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, dando início ao expediente da sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2014. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão extraordinária realizada no dia 28 de janeiro de 2014. Ata da sessão extraordinária realizada no dia 28 de janeiro de 2014. Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de 2014, na Sala Augusto Daré da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na Rua Mato Grosso 330, Jardim Panorama, esteve presentes na sessão extraordinária os seguintes vereadores: Carlos Augusto Maganha Vene, Júlio César Sais, Marcos Rogério Soares de Góes, Norberto José Gabani, Ricardo Genovez, Ruth Braga Jordão, Jorgivaldo Pérez Santana, José Antônio Pavano, Ruth Braga Jordão. Pessoal, aqui está bastante repetido, tá? Silvia Cristina Ferreira Pedroso e Wilson Barbirato. Deu cópia. Havendo número legal em horário constante da convocação, o senhor presidente deu por aberta a sessão às 19 horas, a qual foi presidida pelo vereador Júlio César Sais e secretariada pelos vereadores Ricardo Genovez e Norberto José Gabani. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em deliberação, nos termos do inciso 1º do artigo 92 e do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno, o projeto de lei número 1, que dispõe sobre a concessão de subvenção para entidades beneficentes sem fins lucrativos no exercício de 2014. Submetida à votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, a propositura foi aprovada por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão extraordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme assinada pelos vereadores presentes. Acatando o disposto no artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, dou entrada nas seguintes proposituras. Projeto de lei número 2, que institui o projeto Plantar, no município de Macatuba, Estado de São Paulo. Projeto de lei número 2 de 2014, institui o projeto Plantar no município de Macatuba, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Macatuba o projeto Plantar, de autoria do médico obstetra Calixto Felipe Webb, constituído pelo fornecimento de uma muda de árvore a cada nascimento ocorrido no município. Parágrafo 1º. A espécie de muda de árvore e o local do seu plantio obedecerão ao disposto na Lei Municipal número 1754, que disciplina a arborização do município de Macatuba e dá outras providências. Parágrafo 2º. A muda de árvore a ser fornecida conforme o disposto no caput será entregue aos pais da criança em até 10 dias após o seu nascimento. Parágrafo 3º. Cada criança participante receberá um certificado do projeto Plantar, conforme o modelo constado no anexo 1. Onde constarão os dados da criança, nome, filiação, data e local de nascimento, assim como o nome do médico responsável pelo parto e a espécie da árvore doado. Artigo 2º. O projeto Plantar será realizado através de uma parceria entre a Prefeitura, a Câmara Municipal e a Irmandade da Santa Casa de Macatuba. Parágrafo 1º. A Prefeitura, através do seu Departamento de Meio Ambiente, será responsável pelo fornecimento das mudas. Parágrafo 3º. A Câmara Municipal será responsável pela confecção do certificado do que trata o parágrafo 3º do artigo 1º nos modelos do anexo 1 desta lei. Parágrafo 3º. A Irmandade da Santa Casa de Macatuba será responsável pela entrega da muda da árvore e do certificado devidamente preenchido.
Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrária. Macatuba, 30 de janeiro de 2014. Vereadora Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Exposição de motivos. Senhores vereadores, em 2001, em solidariedade às organizações não governamentais que lutavam acirradamente em prol da preservação do meio ambiente, o ginecologista e obstetra Calixto Felipe Web idealizou o projeto Plantar, que se consiste na doação de uma muda de árvore para os pais das crianças que nascem em nossa cidade. Segundo Web, a ideia é fazer com que os pais ensinem os seus filhos a doar a árvore e aprenda, desde cedo, respeitar e preservar a natureza através dos cuidados dispensados à sua própria muda. À época de seu lançamento, o Web sabia que aquela era uma contribuição pequena para uma causa tão importante, mas a sua esperança era de que outras pessoas viessem a conhecer e introduzir o projeto Plantar em suas respectivas cidades, visando garantir a continuidade desta iniciativa que vem sendo desenvolvida há mais de 12 anos e que já serviu de modelo para inúmeros municípios paulistas. O médico Calixto Felipe Web procurou-me sugerindo a transformação do projeto Plantar em lei municipal. Macatuba, 30 de janeiro de 2014. Vereadora Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 4. Altera o artigo 84 da Lei Orgânica do município de Macatuba. Projeto de emenda número 4 à Lei Orgânica do município de Macatuba. Altera o artigo 84 da Lei Orgânica do município de Macatuba. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e a sua mesa diretora promulga a seguinte emenda à nova Lei Orgânica do município de Macatuba. Artigo 1º, o artigo 84 da Lei Orgânica do município de Macatuba passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 84, o município não poderá dar nome de pessoas vivas a próprios municipais, vias logradouros público. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária e em especial. Saulo Augusto Darã, 28 de janeiro, Júlio César Sais, presidente, Ricardo Genovez, primeiro secretário, Norberto José Gabani, segundo secretário. Exposição de motivos. É praxe local homenagear as personalidades locais, nomeando vias públicas, logradouros e prédios públicos, quer estejam vivos ou não, havendo inclusive previsão para, tanto no artigo 84 da Lei Orgânica, a possibilidade desta homenagem a pessoas vivas destoa ao que prevê o artigo 1º da Lei Federal número 6.454, de 24 de outubro de 1977. Artigo 1º. É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público de qualquer natureza, pertencente à União, às pessoas jurídicas da administração indireta. A lei municipal deve adequar-se ao que preceita a lei federal assim. É necessária a alteração da lei orgânica local, suprindo a possibilidade de conceder um nome de pessoas vivas a próprios, vias logradouros, não porque não mereçam homenagem, mas buscando adequação legal à mencionada lei federal. São estas as razões que justificam a presente emenda. Macatuba, 28 de janeiro de 2014. Vereador, presidente Júlio César Sais, primeiro secretário Ricardo Genovez, segundo secretário Norberto José Gabani. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a leitura das indicações número 1 ao número 5. Indicação número 1 de 2014. Reitero ao excelentíssimo prefeito o pedido constante da indicação número 12 de 2013,
relativo à construção de portais nos seguintes pontos: rodovia Osni Mateus, próximo à Água dos Prados, rodovia Osni Mateus, sentido Macatuba-Pederneiras, e após o dispositivo de acesso à rodovia Lauro Perassoli. Rodovia Lauro Perassoli, sentido Macatuba-Igaraçu do Tietê, e após o dispositivo de acesso a José Chalita. Sala Augusto Daré, 22 de janeiro de 2014, vereadora Ruth Braga Jordão. Justificativa. Na década de 70, um majestoso letreiro, ostentando enormes letras garrafais, em concreto, com a palavra Macatuba, se achava implantado no principal acesso ao perímetro urbano do município, localizado no início da rua São Paulo, conhecido como Trevo da Aguinha. Por não avaliar a sua relevância como instrumento de promoção do nome de nosso município, ou mesmo por puro descaso, o letreiro acabou se deteriorando e sendo retirado do local onde permaneceu por incontáveis anos. Hoje, o poder público possui um entendimento melhor sobre a importância dessa identificação visual. Diversos municípios adotaram a implantação de portais onde disponibilizam informações específicas como localização, população e tipo de clima, e distribuem folders informativos dos atrativos da cidade, com dicas de turismo e a localização de lojas, bares e restaurantes. Cabe ressaltar que outro fator importante na implantação do portal diz respeito ao monitoramento de veículos que entram e saem da cidade, apresentado na sessão ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2014. Indicação número 2 de 2014. Indico ao excelentíssimo prefeito agilizar a realização de concurso público para o preenchimento de cargo de engenheiro civil constante do quadro de servidores da Prefeitura. Sala Augusto Daré, 22 de janeiro de 2014, vereador Ricardo Genovez. Justificativa. O único servidor público ocupante do cargo de engenheiro civil, o qual se encontra em vias de requerer a sua aposentadoria por tempo de serviço, tendo em vista que existem outras vagas a serem preenchidas para o mesmo cargo dentro do quadro de servidores da Prefeitura de Macatuba. Não há razão para que o chefe do Poder Executivo protele a realização de concurso público para o preenchimento de uma delas. A contratação de mais um engenheiro civil em tempo hábil para que ele se familiarize com os projetos em andamento é imprescindível para evitar o atraso ou mesmo a interrupção dos mesmos quando a aposentadoria do atual ocupante do cargo. Sendo assim, sugiro que o chefe do Poder Executivo agilize a realização de concurso público para o preenchimento de cargo de engenheiro civil constante do quadro de servidores da Prefeitura. Apresentado na sessão ordinária realizada no dia 3 de fevereiro de 2014. Indicação número 3 de 2014. Indico ao excelentíssimo prefeito implementar medidas de segurança na creche Maria Lúcia Chiari. Sala Augusto Daré, 31 de janeiro de 2014. Vereador Marcos Rogério Soares de Góes. Justificativa. Pais das crianças atendidas na creche Maria Lúcia Chiari denunciaram o fato de seus filhos ficarem à mercê dos usuários de drogas, que, mesmo à luz do dia, transpõem o alambrado que delimita aquele prédio público para fazer uso de entorpecentes. Segundo eles, a situação chegou a um ponto tão preocupante que os servidores públicos que trabalham no prédio, temendo expor as crianças a situações de risco, têm evitado deixar brincar no pátio externo. A sensação de estar refém de uma situação insolúvel foi que moveu os pais das crianças atendidas na creche Maria Lúcia Chiari a reivindicar do Poder Executivo implementar medidas de segurança visando coibir a entrada e a permanência de qualquer pessoa estranha naquele espaço público. Apresentado na sessão ordinária, realizada no dia 3 de fevereiro de 2014. Indicação número 4 de 2014. Indico ao excelentíssimo prefeito
efetuar os reparos necessários no campo de futebol society, localizado no Centro de Lazer Brasília Ortioli, principalmente com a eliminação de buracos e o replantio de grama. Sala Augusto Daré, 31 de janeiro de 2014, vereador Ricardo Genovez. Justificativa. Em todas as ocupações que o Centro de Lazer Brasília Ortioli foi utilizado para sediar a festa do Peão de Boiadeiro, pode-se observar que o campo de futebol society foi drasticamente afetado, com o surgimento de buracos e comprometimento de gramado. Visando garantir que os adeptos do esporte desfrutem de um local que, além da infraestrutura necessária para sua prática, ofereça a segurança esperada, faz-se urgente a realização dos reparos acima mencionados, apresentado na sessão ordinária realizada no dia 3 de fevereiro de 2014. Indicação número 5 de 2014. Indica ao excelentíssimo prefeito adotar as providências necessárias visando não efetuar o fechamento das creches durante as férias escolares e feriados prolongados. Sala Augusto Daré, 31 de janeiro de 2014, vereador Carlos Augusto Magão Avani. Justificativa. Mesmo não havendo similaridade entre os serviços prestados à administração municipal, sempre adotou a sistemática de fechar as creches durante os períodos de férias escolares e feriados prolongados. Esse fato conturba a rotina dos casais que, impossibilitados de deixar os filhos com outras pessoas, dependem exclusivamente da creche para exercer uma profissão fora do ambiente doméstico. A administração municipal deve garantir aos casais que têm filhos em idade pré-escolares o exercício de suas atividades profissionais sem que exista a preocupação de onde deixar as crianças durante as férias escolares e os feriados prolongados. O momento não é dos mais propícios para aumentar os gastos decorrentes da proposta, mas as pessoas que dependem dos serviços prestados pelas creches municipais clamam por uma solução. Apresentado na sessão ordinária realizada no dia 3 de fevereiro de 2014. Acatando o disposto do parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, procederei a chamada dos vereadores inscritos para versar sobre o assunto de livre escolha. Marcos Góes. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, aos colegas de trabalho. Primeiramente, eu quero pedir a Deus que nós tenhamos um ano aí de bastante trabalho, toda a equipe aqui, que tem se mostrado bastante dedicado, né, em relação ao município. Acho que fazia muito tempo que Macatuba não via uma Câmara tão atuante quanto essa, esse ano que se passou, né? Então, é gostoso quando a gente trabalha e com a consciência tranquila, mas nós sabemos também que não depende só da gente, né? A gente trabalha e depende de outras pessoas para que as conquistas acabem se concretizando. Eu queria só, como motivo de defesa, comentar um assunto que surgiu no mês de janeiro, um pouco polêmico com a minha pessoa, que no dia 4 de janeiro eu estive na cidade de Itu, conversando com a deputada Rita Passos, e nesse encontro nós conversamos bastante a respeito do Via Rápido, que é aquela unidade móvel. Isso foi no dia 4. O jornalista do Jornal Eco, ele publicou a matéria na semana seguinte, e assim que ele publicou a matéria, eu não sabia também que ele ia publicar a matéria, ele me ligou, quando saiu a matéria, que os jornais começaram a circular na cidade, me perguntando se era verdade que eu havia conversado sobre o Via Rápido. Eu disse para ele, por que você está me fazendo essa pergunta?
Ele falou que um cargo de confiança ligou na redação do jornal e disse que eu estava mentindo referente a isso. Então, eu quero dizer para esse cargo de confiança que eu acredito que ele não deve estar assistindo ao vivo porque ele não é de Macatuba. Em primeiro lugar, que ele não é daqui. Que se for o único mentiroso que tem nessa história toda, é ele. Porque eu tenho como provar que eu conversei sobre isso daí, que eu tenho documento disso daí. E eu não inventar uma história para querer me promover. Sendo que eu nem sabia que existia esse Via Rápida. E também não sabia que o prefeito ia estar em São Paulo cuidando desse assunto. Eu acho que ele foi logo no meio do mês para São Paulo, na metade do mês de janeiro. Então, eu acho que para chamar uma pessoa de mentirosa na redação do jornal, a pessoa tem que ter a consciência bem segura do que ela está falando. Então, só para deixar registrado aqui, dizer para esse cidadão que se tem um mentiroso nessa história é ele. Eu já tentei descer até lá, falar com ele na cara dele, que ele era mentiroso, mentiroso era ele, só que eu não consegui falar com ele. Todas as vezes ele estava ocupado. E é só para deixar isso registrado em ata. Outra coisa, uma estudante me procurou esses dias, falando referente do ônibus, né, que parece que foi cortado lá, não sei se os colegas estão sabendo, que eu também não estava sabendo isso daí. Acho que o ônibus da Facol, eles pagavam, se eu não me engano, R$59, né, na gestão anterior, e o micro-ônibus levava os estudantes até a Facol. E parece que foi cortado. Eu acho estranho isso daí, porque nós somos sempre os últimos a ficar sabendo, os vereadores. Aí as pessoas vêm cobrar a gente na rua, a gente não sabe dar a resposta. Então, eu acredito que o Poder Executivo lá embaixo, antes de tomar alguma decisão, que eu julgo até um pouco polêmica, porque o estudo, a saúde é primeiro lugar para o município. Eu acho que teria que comunicar a gente e explicar para a gente o porquê que está fazendo esse corte e está tomando essa atitude, né, Ricardo? Porque a gente fica à mercê, a gente fica sem saber o que está acontecendo. Então, inclusive, eu consegui falar com a Silvia, que eu falei para os estudantes ainda, não é comprar uma briga, mas é para que nós tenhamos o conhecimento do que está acontecendo, para que a gente possa fazer alguma coisa por eles. Eu não sei se eles virão aí 8h30 para estar conversando, né, Júlio? Que nós conversamos, né? Para a gente entender realmente o que está acontecendo. Para que a gente possa tomar alguma providência aí, todos os vereadores munidos juntos aí, né? Para tentar ajudar nesse sentido. Pode falar, Ricardo. Dá licença, então. Como você referiu o meu nome, Marcos, realmente, acho que até no Facebook estava lá Marcos Góes e Ricardo pedindo ajuda, mas eu acredito... Por isso que eu pedi o seu telefone para ligar para você. Eu acredito que todos os vereadores andando na rua têm esse problema, né? Porque o estudante tem na cidade toda, e eu estava conversando agora com o presidente, a gente tem também, Marcos, fazer o seguinte, estudar também, porque já tem um ônibus que vem de lá e é gratuito. A propaganda que a Facol faz, que o transporte deles são gratuitos. Então, a gente deve pegar o contrato da escola e avaliar se é gratuito, ele terá que ser gratuito também para esse micro-ônibus, entendeu? Seria o primeiro passo para a gente também ajudar o município e depois a gente já tentar, ou seja, depois, não tirar o ônibus, eu acho que isso também está certinho. A gente tem que deixar os estudantes, depois a gente conseguir ganhar isso aí, porque está lá no contrato que eles vão dar o estudo, a escola gratuita. Sabe dessa... O transporte gratuito. Vocês estão sabendo, mesmo, presidente? Vocês estão sabendo do argumento do Ricardo? Os colegas aqui que trabalham, tá junto? Está sabendo, Carlos? Então, eu também não estou sabendo se existe um circular gratuito. O senhor está sabendo, mas a maioria do pessoal não está sabendo. Então, o certo é fazer o levantamento. A gente pegar o projeto, não, desculpa, o contrato da escola, né, da Facol, e a gente estudar ele. Peraí, se é gratuito, eles na hora que vai fazer o vestibular, eles oferecem o estudo gratuito, o transporte, então não seria realmente justo colocar micro-ônibus e as pessoas ainda pagar. Se esse daqui não paga nada, esse aqui pagar, entendeu? Então a gente, em contrapartida, tem que fazer um estudo do ônibus da Facol. O ônibus da Facol, você sabe quanto que eles pagam ou não? Não, eu não tenho ideia, Marcos. R$150, se eu não me engano. Eles têm que pagar, se vir
pegar o pessoal aqui para levar. É pago, não é gratuito. Então a gente tem que realmente estudar até mais a fundo. Se de repente se tiver... O micro-ônibus, se eu não me engano, é R$59 que os estudantes pagavam para a prefeitura. Então aí que tá, eles até aí que tá errado, né? A gente tem que pagar ver 50, paga 160, não é injusto, né? Então nós vamos ter que realmente pegar esse assunto, todos os vereadores, né? Ricardo, Marcos, enfim, a Câmara, né? Eles pedem ajuda para a Câmara, então vamos ajudar dessa forma. Primeiro passo, estudar o que fala lá na Facol. Se é gratuito, a prefeitura e nem esse outro ônibus, ninguém tem que pagar nada. Agora, se não tiver, esse é o segundo passo que todos, acredito que da Câmara, que é que continuem os estudos de uma forma como estava acontecendo. Se vai para Bauru, vai para Jaú, por que cortar só o que vai para Lençóis Paulista? Mas, dá licença, é porque existe, né, Ricardo, aquela lei número 2011, de 2003, que o município autoriza o transporte de alunos, né? Então, consta na carteirinha dos estudantes. Qualquer carteirinha tem a lei, o número da lei, que ele só pode viajar se estiver de acordo com aquela lei, número 2011, do ano de 2003, que foi instituída essa lei, autorizando o transporte intermunicipal. Então, a gente precisa realmente analisar com carinho, ver o que está acontecendo, né? Porque é sério, todos têm direito. Se está dando o transporte para Bauru ou para cidades provinciais também, é direito do nosso aluno. Com certeza. E outra coisa, Silvio, eu acho... Então, por isso que é bom a gente pegar o contrato, ler certinho, né? Silvia, eles pagam. O interessante também, seria o primeiro quando passo, tiver essas situações, porque é polêmico isso, né? Polêmico, que a gente fique sabendo, né? Os vereadores, em primeiro lugar, né? Eu me interei. Que saia lá de baixo para passar para a gente, para não ficar perdido quando a população nos cobrar na rua. Né? Porque não é justo também se nosso estudante paga 59 pago, não é de o transporte do município e eles estão pagando 150 para o transporte deles. Mas só que pelo que a Silvia falou, já vem pagando isso aí já dos outros já anos paga. também. Então, vamos fazer passo a passo, né, senhor presidente? Eu falei com o secretário lá do transporte, né? Eu queria saber o que estava acontecendo até agora. Ano passado, iniciou-se o ano, indo 2 ônibus para Lençóis, mais um micro, para atender Objetivo, Sinal, Minério, né? E um grupo de alunos da Facol, 18 a 20 alunos. No decorrer do ano, esse número de alunos foi diminuindo, foram para 9. Aí eles conseguiram, nos últimos 2 meses, um ônibus só, para todos os que precisavam ir para Lençóis. Tá? Então, agora, este ano, ele fala que teve baixa procura na Secretaria da Educação. Então, a gente precisa realmente verificar. Será que os alunos foram até a Secretaria da Educação para fazer sua inscrição para o transporte? Porque consta na lei que eles têm que fazer inscrição. Tá, então... vamos torcer para que eles venham hoje aqui para a gente estar mais, né, sabendo o que realmente está acontecendo. O que está acontecendo. E que também lá embaixo, quando seja tomada alguma decisão assim, que a gente fique sabendo também, porque a gente fica à mercê dos comentários aí, as pessoas vêm nos cobrar, né? Fique sem saber o que falar. Isso aí. Mas, Marcos, como você falou, né, que realmente até seria a minha palavra aí, acho que até retiro, senhor presidente, que toda a Câmara está de parabéns, sim, porque o trabalho está sendo bastante, né, às vezes até um pouco árduo, às vezes chega a ser conflitante, mas isso é todo mundo em prol a cidade. Então isso é interessante, eu acho que realmente peço a Deus que 2014 seja abençoado. Essas são as palavras suas que faço a minha também, Marcos. Obrigado, senhor presidente. Segundo informações, o interesse deles era fazer o quê? Como o Macatu fornece transporte também, eles queriam usar o ônibus da Facol aqui para o pessoal da Barra. A Facol mandou o ônibus deles para a Barra, para mandar o pessoal da Barra e daqui a prefeitura dava o transporte. Precisava sentar e analisar toda a situação. Hein? Silvia, você tem a palavra agora.
Eu cumprimento o senhor presidente, demais membros da mesa diretora, colegas de trabalho, demais presentes, né? Também quero aqui desejar um ano aí de 2014, né, de muito trabalho para nós, de conquistas, né, para o nosso município. E eu quero comentar um pouquinho sobre esse projeto Plantar, né, já é do conhecimento de todos. Eu fui procurada pelo Dr. Calixto, e eu acredito que todos nós aqui já sabíamos, né, que foi idealizado por ele desde 2001. Cada criança que nasce na Santa Casa de Macatuba recebe uma mudinha de uma árvore. Então, já vai completar 13 anos esse projeto. Então, eu acho muito bonito e muito importante, né? Porque desde pequenininho está estimulando a criança a preservar a natureza. Tá? E também o que a gente viu nesses últimos dias, que foi divulgado aí nos veículos de comunicação, não sei se vocês viram, né? O Dr. Calixto foi entrevistado aí pela TV Tem, que abrange aí várias cidades da nossa região, tomou uma proporção muito grande. Também essa é uma matéria bem extensa no Jornal da Cidade de Bauru, na Tribuna de Lençóis Paulista. E, através das pessoas observando Macatuba, outros municípios estão também idealizando esse projeto. Tá? E aí, quando o Dr. Calixto me procurou, ele sugeriu que esse projeto Plantar fosse transformado numa lei municipal. Então, eu achei bem justo, né? Por isso que eu quero comentar com vocês, está apresentando esse projeto. Porque a palavra-chave do século XXI é o que? É sustentabilidade, né? E esse projeto é totalmente sustentável, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar desse projeto, certo? Muito obrigada. Amparado no artigo 60 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Nos termos do inciso 1 do artigo 92 e do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno, requerimento 2/2014 da vereadora Ruth Braga Jordão solicita a realização do serviço de manutenção de versos no bairro Vale Verde, Distrito Industrial Mário Alves Nunes. Requerimento número 02/2014. Senhor Prefeito, considerando que os munícipes procuram os membros desta Casa a fim de servir como porta-voz de suas reivindicações, requer dos bons prestos de Vossa Excelência a execução dos seguintes serviços. Primeiro, manutenção da praça localizada no bairro Vale Verde. Segundo, a substituição de lâmpadas queimadas, assim como implantação de pavimentação e de iluminação pública nas ruas do Distrito Industrial Mário Alves Nunes, que carecem desses serviços, termos e que requer e aguarda o deferimento. Macatuba, 2 de janeiro de 2014, vereadora Ruth Braga Jordão. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada a única votação. Requerimento número 3 de 2014, da vereadora Ruth Braga Jordão. Programa Viva Leite. Requerimento número 3 de 2014, senhor Prefeito. Considerando que diversas famílias se sentiram prejudicadas, requeiro dos bons prestes de Vossa Excelência informar os motivos que levaram a administração municipal a efetuar a redução da quantidade de leite distribuído a cada criança integrante do respectivo programa. Termos em que requer e aguarda o deferimento. Macatuba, 22 de janeiro de 2014, vereadora Ruth Braga Jordão. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Nada mais devendo ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.